Começando. É isso aí. A gente vai para uma aula síncrona de cálculo 1 agora. É o segundo roteiro de estudos de cálculo 1. Bora lá para a abertura e para os inícios dos trabalhos. Ok. Continuidade de funções contínuas, né? Hoje eu estou meio devagar. Se eu tiver errado, alguém me corrija isso. Mas é o segundo roteiro mesmo. Ok. Funções contínuas. Tá bom. Funções contínuas é uma classe de função muito importante para a matemática em geral, né? Porque muitos modelos físicos podem ser modelados por funções contínuas e a modelagem é bem legal. Então a gente vai ver aí que tipo de função que é função contínua. E calcular o limite de uma função contínua é um lance muito tranquilão, né? Função contínua é aquela função que, para calcular o limite, ó, limite de f de x, quando x tende a, né? Se a função é contínua, se você sabe que é uma função contínua, esse limite é tranquilo, é só fazer o f de a. Ó. Então é aquela função camarada do limite, é a função contínua. Né? Bora lá então. Né? Vamos ver uma noção intuitiva de função contínua. Né? Se a motivação informal, assim, o conceito informal de função contínua é aquela função cujo gráfico ele pode ser traçado num movimento único, né? Sem levantar a caneta do papel, o lápis, o que você estiver usando. Né? Ele tem um. Se você for fazer o gráfico, né? Ele vai ter um movimento fluido aqui assim, ó, tá? Sem buraco nem salto, tá? Esse é o lance de função contínua, tá? Bora lá então. Então, você olhando o gráfico de algumas famílias de funções, você já pode meio que dizer quais são contínuas e quais não, tá? Então, ó, segue aqui 5 exemplos de funções que são contínuas. Polinômio é contínuo em toda a reta, porque o polinômio, o domínio é a reta, então ele é contínuo. Né? Então, o gráfico dele é daquele jeitinho. Você pode traçar ele sem precisar tirar o lápis do papel aí, etc. Funções raízes, as raízes são funções contínuas também, tipo raiz cúbica, raiz quarta, tudo função contínua no seu domínio. Né? Tem raízes que o domínio são os positivos, tá bom? Por exemplo, raiz quadrada não tem número negativo nos reais, tá? Então o domínio dela são os reais positivos e ela vai ser contínua em todos os reais positivos. As funções seno e cosseno, né, que modelam movimentos oscilatórios, que estão muito associados com música, com sons, com vibrações, né, de forma geral, elas são contínuas em toda a reta. Funções exponenciais também são contínuas em toda a reta. Né? Função exponencial tem uma série de modelagens, né, modelagens de decaimento radioativo, decaimento de juros contínuos, modelagem de juros contínuos, tudo usa exponencial. E as funções logarítmicas, né, que são as inversas das exponenciais, e também tem vários modelos. Se eu não me engano, um modelo classicão de função logarítmica é a percepção auditiva, é uma curva logarítmica, e também eu lembro de uma equação de resistência do ar para paraquedas. Você tem um logaritmo ali, tá? Também. Então, muita coisa que você tem aí. Aí tem uns memes da internet que falam assim: nunca usei fórmula de Bhaskara, entendeu? Então a pessoa já acha que não serve para nada, né? Cara, nem é, tipo, na verdade, fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, né? Usa relativamente bastante, mas mais na ciência, por assim dizer, né? Dificilmente você vai fazer alguma coisa no seu dia a dia que vai usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas ela não é inútil não, a gente aprende na escola, mas ela não é inútil não. Dificilmente você vai na padaria fazer alguma coisa e vai usar a fórmula de Bhaskara para fazer uma conta, né? Dificilmente.
tá bom? Mas é importante. E essas, né, se a fórmula de Bhaskara já vira meme, imagina seno, cosseno, raiz, quadrado, essas coisas tudo, tá bom? Então, assim, se alguém ficar intimidando vocês, fazendo bullying com vocês, fala que tem implicação sim, mas para coisas mais científicas. Ok, né? E aí, e se você precisar, tipo, tirar a caneta, o lápis do papel para traçar o gráfico de uma função, isso significa que ele deixa de ser contínuo, né? E isso quer dizer para a gente que ele tem uma descontinuidade, né? E aí, se a gente pensar quais são as possíveis razões que obrigam a gente a tirar a caneta ou o lápis do papel para fazer um gráfico, né, a gente vai ver que elas podem ser separadas em três. Né? O gráfico apresenta um salto em um ponto x0, quando você tem que saltar, então você tem uma descontinuidade. O gráfico apresenta um buraco, né, e o gráfico apresenta uma quebra. A gente vai chegar lá nessas, né, nas representações gráficas desses três termos: salto, né, buraco e quebra. Né? Bora lá então. Deixa eu ver se eu consigo aqui o desenho do salto, buraco e quebra. Porque eu lembro que na última aula eu fiz uma confusão quando dei essa aula. Eu chamei o buraco de quebra, quebra de não sei o que. Ó, aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, então já vou para esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui contém essas três situações, né? No x0 igual a 1, aqui, ó, a gente tem uma... Deixa eu só admitir temos um buraco aqui, ó, tá? Então tá faltando um ponto aqui, ó. O buraco é quando falta um ponto, tá? Então aqui é um buraco, ó. Buraco no gráfico. Aqui, ó. No ponto x0 igual a 3, aqui, ó, aqui é a quebra. Deixa eu botar laranja quebra. Aqui é uma quebra, ó. O gráfico ele tá vindo aqui, pá, e aí ele tem um salto aqui, ó. Né? Tem uma quebra, ele quebra e vai para outro lugar. Então, na verdade, cuidado com eu falei, né? Falei buraco, né? A quebra. E a última condição, essa aqui, ó, do x0 igual a 4 aqui, ó, trocar de cor para um rosinha aqui, ó. Então eu tenho um buraco aqui, eu tenho a quebra aqui, né? E eu tenho aqui o último caso, que é o salto. Ele vem vindo, ele salta, depois ele volta. Tá? Então essas três situações que impedem a continuidade. Então vamos voltar lá para cima e aí a gente vai já comentar as situações que essas descontinuidades ocorrem. Então tá aqui, nós estamos aqui, ó, tá? Então salto, buraco e quebra são as situações gráficas, né, que impedem a continuidade, tá? Essas situações 1, 2 e 3 elas impedem a continuidade. Então vamos ver aí o que acontece, né? Tá? Ok. Então a gente tem o seguinte, ó. Onde que pode acontecer, né? O caso 1, o caso de um salto, pode acontecer em funções que apresentam um comportamento isolado e específico no ponto x0, né? A função vem toda, né, toda faceira, só que no ponto x0 ela tem uma situação ali. E aí você tem que fazer um buraco no gráfico, né? O caso 2, o caso do buraco, né? Pode ser que aconteça... tá. Ela vem aqui, isolado específico. O caso 1 é o salto. Perdão, o salto tem isso aqui. Ó. O salto tem um... Né, ela vem, daí ela salta né, e volta. O caso 2 é que o ponto x0 não está no domínio da função. Né? Você vai indo lá, isso aqui, aí um buraco. Né? Não está no domínio, você não pode associar um número nesse pedaço aqui. Né? E o caso 3 é o caso da quebra. Né?
Então você vem aqui e aí a função muda de comportamento, vai para outro lugar aqui. Então essa aqui é a quebra, né? Aqui fica um, né? Então o que acontece, né? Aqui você tem comportamento isolado, pode acontecer, um comportamento isolado diferente do comportamento que estava acontecendo. O caso 2, a função, o ponto não está no domínio, né? E o caso 3, aqui os limites laterais são diferentes. Tá? Se eu fizer o limite lateral da esquerda, vai dar esse valor, e se eu fizer o limite lateral à direita, vai dar esse valor aqui em cima. Tá? Então então a gente já está pegando uma situação gráfica e está tentando descrever ela, né, em termos analíticos, que chama, né, em termos de propriedades da função que não estão mais tão ligados ao gráfico. Tá? E, em outras palavras, né, se você resumir essas propriedades acima, né, as descontinuidades elas vão acarretar, né, na seguinte situação: você vai ter que essa igualdade não se verifica. Né? Então, quando você tem uma descontinuidade no ponto x0, o que vai acontecer nesse ponto x0? O limite de f de x, quando x tende a x0, ele não é o f de x0. Tá? Por quê? Ora, né, vamos subir um pouquinho aqui para essas situações aqui. Ó. Funções que apresentam um comportamento isolado, o que vai acontecer? Ela pode até ter limite. Né? Por exemplo, o limite dessa função aqui, desse gráficozinho tosquinho aqui, o limite dele é isso aqui. Ó. Né? E o valor da função no ponto é esse aqui em cima. Então você não tem essa igualdade aqui. Ó. Porque o valor da função é uma coisa e o limite é outra. Então são diferentes. Isso no caso do salto. No caso 2, que é o caso do buraco, nem existe o valor da função no ponto. Então, se não existe o valor da função no ponto, não pode acontecer dessas quantidades serem iguais. Tá? E o terceiro caso é o caso da quebra. Né? O que acontece com a quebra? Os limites laterais são diferentes, então nesse caso não vai existir esse lado esquerdo. Tá? Então nessas três situações, né, quando ocorre uma descontinuidade, ocorre isso aqui. Ó. Tá? O que acontece? Acontece que essa situação ocorre, essas entidades são diferentes, quando existem, tá? Porque pode não acontecer a existência. Tá? E com isso é a grande motivação da definição de continuidade num ponto. Então a definição formal de continuidade é isso aqui. A gente vai dizer que a função f é contínua no ponto x0, tá? No ponto, continuidade é local, né? Se essa igualdade ocorre. Né? Repara, a gente começou com um gráfico, começou com uma situação de imagem, né? De olha no gráfico, vê se ela é contínua, olha no gráfico. E agora tem uma definição analítica. Eu não preciso do gráfico para calcular o limite. Né? O limite é feito de forma... Eu posso usar o gráfico, eu posso usar a tabela para ter uma ideia do limite, mas o limite ele prescinde o gráfico. Né? Então eu consigo calcular o limite de forma analítica e ele vai me dizer se a função é contínua ou não. Então uma função é contínua se ocorre essa igualdade. Aqui, ó. Caso contrário, ela é descontínua, se essa igualdade não se verifica. A gente costuma dizer que essa igualdade ela te dá três informações. A primeira informação que essa igualdade te dá é a existência da função no ponto. Porque se não existir, já não tem igualdade. Tá? A segunda informação que essa igualdade te dá é a existência do limite de f quando x vai para x0. Esse limite existe. E a terceira condição é essa igualdade. O que você encontrou em 1 é igual ao que você encontrou em 2. Então, essa aqui é uma igualdade que te dá que resume três informações.
Tá? Então uma função vai ser contínua se você conseguir essa igualdade, ou seja, se você tiver essas três informações ocorrendo. Tá? Como exemplo, a gente vai ter aqui no roteiro anterior, a gente viu que para calcular o limite de funções polinomiais e funções racionais, a gente faz por substituição direta, ou seja, ocorre exatamente isso aqui. Então, com isso, a gente já tem duas famílias de funções contínuas em todos os pontos do domínio. Ó, repara, continuidade é local. Se eu falar que uma função é contínua num conjunto, o que eu estou falando? Eu estou falando que ela é contínua em todos os pontos daquele conjunto. Então, quando eu falo que uma função é contínua no seu domínio, eu estou dizendo que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Ok? Bora lá então. Então, a gente também tem, né, o quê? Que a observação 1 da definição de continuidade, então a gente vai ter que para funções polinomiais, raízes, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, né, todas essas funções o limite é obtido por substituição direta. Toda vez que eu faço o limite por substituição direta, quer dizer, o quanto que vale o limite? É o valor da função no ponto. Então eu estou decretando, né, que essas funções todas são contínuas naqueles pontos, ou seja, nos pontos que você consegue aquela igualdade. Exemplo 2. Olha aqui, ó, limite de cosseno de x quando x tende a π, né? Falei que é função contínua, então é só calcular o valor da função no ponto. Cosseno de π que é menos 1. Limite de e elevado a x quando x vai para zero, pô, a exponencial é contínua, então é e elevado a zero que é 1. Tá? E aqui está o que eu já expliquei, né? Eu vou reforçar aqui embaixo. Espera aí que está aqui. Bom. Ou seja, aquela igualdade, ela resume três situações: a existência do limite, a existência da função no ponto, tá? E a última é que esses valores obtidos anteriormente são iguais. Tá? Então agora eu tenho uma definição de continuidade que não depende mais do gráfico, depende do cálculo do limite. Né? E essa relação é muito estreita, né, do cálculo de limite com a continuidade e com a situação gráfica. Tá? Ok. Bora lá então para frente. Aqui é a situação de um gráfico que apresenta os três tipos de continuidade nesse exemplo. Tá? De continuidade não, de descontinuidade. Né? O buraco no ponto x0 igual a 1, aqui ó, buraco, então não existe o f de 1, tá? Aqui nesse caso não existe o f de 1. Aí no ponto x0 igual a 3 eu tenho essa quebra, nesse caso, né, não existe o limite de f de x quando x vai para 3, os limites laterais são diferentes, né? E no ponto x0 igual a 4, né, o que não vai acontecer é a igualdade, ó, porque tem a função no ponto, tá aqui, ó, ela vale aqui 1, 2, 3, né? Mas o limite de f de x quando x vai para 4, ele está aqui, né, diria que é mais ou menos meio. Né? Então, nesse caso, né, nessa situação aqui, até existe o limite de f de x quando x vai para 4, até existe o f de 4, mas são diferentes. Então, é uma situação de descontinuidade. Então, a gente usa o conceito de limite para detectar descontinuidade de função no ponto. Né? Olha aqui, ó, exemplo 4. Onde que essa função é descontínua? Né? Tá perguntando aqui. Olha, de cara, em x igual a 2, x0 igual a 2, ela é descontínua, porque esse cara nem no domínio tá. Então, já é descontínua em x igual a 2. Né? E aí, fora do x0 igual a 2, como ela é uma função racional, né, o cálculo do limite é por substituição. Então, fora do x0 igual a 2, ela é contínua. Então, ela é descontínua em x igual a 2. x0 igual a 2, x igual a 2.
né? E como a função não está definida nesse ponto, a gente já sabe que ali tem um buraco no gráfico, tá? Ok, outra situação aqui de exemplo é exemplo 5. Onde que a função, né, raiz de x menos 4 para x maior igual a 4 e 8 menos 2x para x menor que 4 é descontínua, né? Se eu tiver para cima do 4, né, ela é a raiz de um polinômio, né? E isso é um comportamento contínuo, né? O cálculo aqui é por substituição direta. Para baixo, né, para a esquerda do 4, também é um polinômio, substituição direta. Então ela não vai ter problema nem para x maior que 4 e nem para x menor que 4. Né? Essas duas situações ela tem um comportamento de continuidade, né, de cálculo do limite por substituição direta. E aqui e exatamente em x igual a 4? Tá? Bom, vai depender da cola, de como ela colar. Então vai depender do cálculo do limite. Então vamos calcular o limite. Né? Limite de f de x para x indo para 4. Né? O f de 4 dá 0, você faz essa conta, e esse limite aqui, ó, à direita, ele vai dar 0, e à esquerda ele vai dar 0. Né? Então, nesse caso, a cola foi bem feita, e o limite de f de x, quando x vai para 4, né, é o f de 4. Né? Aqui tem um errinho, aqui, ó. Aqui pode tirar esse à direita, aqui, ó. Né? Deixa eu deixar aqui que eu consigo corrigir isso aqui. E aí o limite de f de x quando x vai para 4 é 0, que é o f de 4. Então tá satisfeita a igualdade que gera a continuidade. Então ela vai ser contínua em x igual a 4. Então ela é contínua em todo R. Tá? Então tá aqui. A gente verificou através dos limites. Não precisei do gráfico. Né? Ok. Vamos definir então o que eu já falei, né? Continuidade em um conjunto. Continuidade, a definição é num ponto. Eu defino função contínua num ponto, função descontínua num ponto. Né? Quando eu falar que ela é contínua num conjunto, então eu estou pegando o conjunto de pontos onde ela vai ser contínua. Tá? Se uma função for contínua em todos os pontos, então a gente vai dizer que ela é contínua no conjunto. Tá? Propriedades das funções contínuas. Né? Como assim propriedades? Né? Certas operações que você faz com uma função preservam a continuidade. Né? Então vamos ver que operações que preservam a continuidade. Né? E essas verificações, essas demonstrações, né, elas vão usar essa definição por limite. Ok, vamos lá. Vamos considerar f e g funções contínuas no ponto x0. Então as seguintes manipulações, né, as seguintes funções também vão ser contínuas em x0. Então se eu pegar duas funções contínuas e somar, eu continuo com uma função contínua. Se eu pegar duas funções contínuas e subtrair, continuo com uma função contínua. Se eu fizer o produto de duas funções contínuas, eu continuo com uma função contínua. Se eu fizer o quociente de duas funções contínuas, eu continuo com uma função contínua se o ponto não anular a função de baixo, porque se anular, ela fica fora do domínio, estando fora do domínio, não pode ser contínua lá. Né? Então, se não, eu posso ter as funções contínuas no ponto x0, mas a do denominador vai a zero naquele ponto, então o quociente deixa de ser contínuo, tá bom? Se eu pegar uma função contínua e extrair a raiz enésima, ela continua sendo contínua. Tá? Então essas quatro propriedades, né, essas quatro operações aqui que você faz com funções contínuas, mantém a continuidade. Tá? Isso tem a ver com as propriedades, né, e com as regras de limite. Tá? Uma outra forma de combinar funções contínuas para obter novas funções contínuas é através da composição. Né? E aí a gente vai ter também que, né, composta de funções contínuas ainda é contínua. Isso aí quem diz pra gente é a regra da cadeia.
tá? Vamos lá então. Teorema 2, né? O limite de uma função contínua é a função contínua do limite, né? Então veja bem o que é esse teorema, né? Se limite de f de x quando x vai para x0 é y0 e g é contínua no ponto y0, então para calcular o limite da composta, né, limite de g composta com f em x, né, acho que aqui ficava bem um parênteses. Eu vou botar um indicativo para eu, né, fazer esse parênteses aqui. Esse limite resumidamente é isso aqui, por propriedade, né? Só que se eu sei que a função g é contínua, o limite entra aqui nessa expressão, então fica g do limite de f de x, tá? Então, o limite de uma função contínua é a função contínua do limite, tá? É o g, né, do limite. Então, se tiver esse limite aqui, tem o da composta, né? Tá aqui, ó, composta de funções contínuas é contínua. Então, se f é uma função contínua no ponto x0 e g é uma função contínua no ponto f de x0, então a composta g bola f é contínua em x0. Essa aqui é dado pela regra da cadeia de limites. Tá? Bora lá então. Exemplo 6. Pega a função f de x igual a seno de x quadrado e g de t módulo de t sobre t quadrado mais 3. São dois exemplos de funções contínuas, porque repara, essa função aqui, ó, né, é a função quadrática composta com a seno. Duas funções contínuas compostas, eu ganho uma outra função contínua. Aqui eu tenho essa função racional, t sobre t quadrado mais 3, composta com um módulo, que é contínua também, né? Então, isso vai dar origem a uma função contínua. Cara, então a gente tem um monte de operações que preservam continuidade, né? Então, eu tenho uma fábrica gigantesca de funções contínuas. Tá ok? Vamos ver aqui também algumas aplicações de funções contínuas. Uma aplicação de função contínua muito importante é o que a gente chama de teorema do valor intermediário, né? A motivação intuitiva é a seguinte, né? Pergunta: você consegue esboçar o gráfico de alguma função f, né, que vai de f de a até f de b? Você consegue esboçar o gráfico de alguma função f tal que f de a e f de b sejam os valores fixados abaixo? Então, o f de a está aqui e o f de b está aqui. Está perguntando se eu consigo esboçar o gráfico de uma função f tal que f de a e f de b sejam os valores fixados abaixo. Pô, eu consigo, né? Vou aqui pegar a laranja aqui, ó, pega uma função, faz assim, ó. Tá? Eu podia ir para uma reta também, né? Pega a reta, pá, pega, tranquilo, né? Então eu consigo fazer isso tranquilamente, né, com valores fixados abaixo. Então fiz a função, né? Ok. Pergunta 2. E se além da condição acima, o valor y0 fixado abaixo não puder ser imagem de nenhum ponto no intervalo fechado? Você ainda consegue? Então aqui, vamos ver, o valor y0 é esse aqui, ó. É claro que eu consigo. Sou professor de matemática, cara, tenho pós-graduação. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou apagar aqui. Eu vou vindo com o meu gráfico aqui. Aqui eu faço de conta que ele não existe e venho para cá. Ó, eu fui, né, daqui até aqui, fiz o gráfico da função e aqui eu sumi com aquele ponto. Então aqui, ó, nenhum ponto, né, não tem nenhum ponto aqui no intervalo que o f dele é y0. Pergunta 3. E se além das condições anteriores a função f tiver que ser contínua? Será que você consegue? Então, caraca, aí já pegou pesado comigo, né? Pegou pesado comigo por quê? Se eu tiver que preservar a continuidade, eu não vou conseguir sair do f de a e chegar no f de b sem passar pelo y0.
Como que eu vou fazer? Não tem. Esse valor aqui, ó, ele cria uma barreira, né? Que se eu for continuamente daqui para cá, eu tenho que atravessar essa barreira, né? Então a pergunta 3, a minha resposta é não, que se eu tiver que manter a continuidade, eu não consigo sair desse valor e chegar nesse, né? Isso que eu estou falando para vocês é o teorema do valor intermediário. O que ele diz, o teorema do valor intermediário? Ele fala o seguinte, olha, se tua função é contínua, né, todos os valores intermediários entre a imagem do A e do B têm que ser atingidos. Tá? Se tua função é contínua, todos os valores aqui, ó, na imagem vão ter que ser atingidos, porque ela vai continuamente, você não vai poder tirar o lápis do papel, ela tem que atravessar essa barreira para chegar daqui para cá. Tá? Então esse que é o lance do teorema do valor intermediário, ele é bem intuitivo, né? Então tá aqui alguns exemplos, né? Tá falando aqui que é bem provável que eu tenha conseguido fazer um gráfico aqui, ó, fiz o gráfico aqui. Para poder evitar o valor y0, eu tenho alguns recursos. O primeiro recurso é um buraco, foi o que eu utilizei. O segundo recurso é um salto, que eu não cheguei a utilizar, mas também dá para fazer, né? E o terceiro recurso seria uma quebra. Quando eu chego na barreira, eu quebro a função, ela começa aqui de baixo. Então não tem jeito, para eu evitar esse camarada aqui, esse valor y0, eu sou obrigado a fazer uma dessas três situações. E se eu acrescento a continuidade, nenhuma dessas situações pode ser feita, né? Outra pergunta que dá aí a intuitividade do teorema do valor intermediário. Se você sabe, né, postula que a velocidade de um veículo é uma função contínua, e se você sabe que em determinado momento a velocidade inicial era 30, né, e depois de 50 segundos a velocidade final era 110, né, a gente pergunta, é possível o veículo ter passado de 30 km por hora a 110 sem nunca ter atingido 80? Não é possível, né, gente? Em nenhum instante entre 0 e 50 segundos. Pô, se eu tava lá a 30 km por hora, né? Daí eu dou uma acelerada, vou a 110 nesses 50 segundos. O ponteiro da velocidade, ele foi do 30 e chegou no 110. E ele marcou todas as velocidades entre 30 e 110. Então, em algum momento, eu tive que chegar a 80, tive que chegar a 50, tive que chegar a 100 km. Em algum momento eu tive que chegar nessa velocidade. Tá? Então esse é um fenômeno do valor intermediário. Todos os valores intermediários entre 30 km por hora e 110, eles tiveram que ser atingidos. Tá? Bora para o teorema do valor intermediário. Aqui, ó, teorema do valor intermediário, TVI. O ingrediente para esse teorema é uma função contínua em um intervalo, ou seja, ela é contínua em todos os pontos desse intervalo fechado. Tá? y0 é um valor qualquer entre f de A e f de B. Então, o que esse teorema fala? O y0 é f de x0 para algum x0 aqui dentro. É o lance da velocidade, é o lance do gráfico. Em outras palavras, uma função f contínua no intervalo fechado atinge todos os valores intermediários entre f de A e f de B. Tá bom? E onde que a gente aplica o TVI? Poxa, o TVI ele é utilizado pelos instrumentos gráficos. Né? Um computador ele calcula um número finito de pontos sobre um gráfico, né? E vai ligar os pixels, né? As imagenzinhas, né? Que contém os pontos, né? Usando essa ideia de preencher os valores intermediários. Né? E o programa, né? O algoritmo, ele vai pressupor que a função é contínua e vai plotar o gráfico. Né? Ele escolhe uma lista grande de pontos e preenche com os valores intermediários. Né? Então, outra situação que tem o TVI, situação teórica que a gente usa, muitas vezes quando a gente quer garantir que uma determinada equação tem uma solução.
você usa o TVI para provar que ela tem a solução, né, sem exibir a solução. Então ele é muito utilizado para você garantir a existência de raízes de equações, tá? Mas sem você ofertar essa solução, né? Parece que é bobeira, mas muitos problemas, a gente sabe que o problema tem solução, né? E aí a gente começa a trabalhar na ideia de propor uma fórmula de resolver aquilo, né? E isso é importante saber que o problema tem solução, né, para você ofertar uma solução, porque às vezes você está trabalhando num problema que você não sabe se ele de fato pode ser resolvido. Isso é classificar os problemas em solucionáveis e não solucionáveis é um passo importante teórico. Tá? Bora lá para uma aplicação do TVI. Mostre que a função f de x é 4x ao cubo menos 6x2 mais 3x menos 2 possui uma raiz entre x igual a 1 e x igual a 2. Então, ó, a função é um polinômio. Tá? Então, polinômio a gente sabe da teoria que é contínuo em todos os pontos. Né? Para eu garantir que ela tem uma raiz usando o TVI, eu preciso calcular o f de 1 e o f de 2 e preciso perceber que o zero é um valor intermediário. Né? Então a gente quer mostrar que existe um número entre o 1 e o 2 que anula essa função. Né? Observa o seguinte, observa que o f de 1 é menos 1 e que o f de 2 é 12. Ou seja, o zero está entre menos 1 e 12. Como a f é uma função contínua, que é um polinômio, o TVI garante que em algum momento, para ela ir do menos 1 até o 12, ela teve que passar pelo zero. Então garante a existência de um valor que anula a função e esse valor está preso entre o 1 e o 2. Tá? Tá aqui a solução. Exemplo 8. Existe algum número que somado a 1 é exatamente igual ao seu cubo? Olha a pergunta aí que a resposta pode ser dada pelo TVI. Né? Usando milhares de anos de evolução matemática, essa expressão ela se reduz a... Existe um x tal que x mais 1 é x ao cubo? Olha a perguntinha aí. Né? Ou equivalentemente, né? Existe x tal que f de x igual a x ao cubo menos x menos 1 seja zero? Né? Bom, vamos ver. Né? Nesse caso, não foi dado aí um intervalo, então a gente vai ter que dar um chute. Eu vou considerar f de 1 é menos 1 e f de 3 é 23. Ora, isso aqui é um polinômio, então é uma função contínua. Tá? E num valor ela vale menos 1 e no outro ela vale 23. Então ela vai do negativo para o positivo. Uma função contínua que vai do negativo para o positivo, em algum momento teve que passar pelo zero. Né? Então você sabe que existe esse número, tá? E você sabe ainda, né, que é um número compreendido entre 1 e 3. Legal? Então tá aí o nosso TVI. Bora descer e mudar de seção. Né? Então a gente tem aqui mais uma teoria que é o teorema do confronto e o primeiro limite fundamental. Né? Então vamos colocar essa seção, apresentar o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche, né, para cálculo de limite, e o primeiro limite fundamental, que é um limite um pouco diferente, né, um limite que vale a pena destacar. Bom, o teorema 5, né, aqui esse texto está dizendo para a gente não vai mexer com a demonstração, né, que a demonstração a gente pode ver no Stewart, a gente vai mais focar na aplicabilidade, né, desse resultado. O teorema do confronto é o seguinte teorema. Se eu tenho três funções, né, que cumprem uma desigualdade, se eu tenho f de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, né, para x próximo de x0, isso aqui não precisa ser verdade para todos os pontos, mas assim, perto do x0, numa vizinhança do x0, isso é verdade. Né? E no x0 pode nem ser verdade. Tá? Então, se eu tenho essa desigualdade ocorrendo próximo do x0, né, e se além disso
o limite de f de x, quando x vai para x0, é igual ao do h, né? Então, o limite da g só pode ser L, né? O que acontece aqui? Graficamente, eu ia até fazer o desenho, mas o desenho está aqui embaixo. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a função h, que está por cima da função g, então ela dá valores maiores. Né? Aqui, ó, mais longe longe do a, nem é verdade, mas aqui numa vizinhança do a, né? Numa vizinhança do a, é verdade que a função h está por cima da função g. E também é verdade que a função f está por baixo da função g. Só que o que acontece? Acontece que o limite da h quando x vai para a é igual ao limite da f quando x vai para a. Né? E de forma que elas, então, não permitem, né, que a g vá para outro lugar a não ser para L quando x vai para a. Né? E por que é conhecido também como teorema do sanduíche? Né? É como se o h fosse o pão de cima, né, e a f fosse o pão de baixo. No mundo ideal, né, não é o que acontece com muitos sanduíches, principalmente com hot dog. No mundo ideal, né, se você morder o pão de cima e o pão de baixo, você vai pegar um pedaço aí da proteína que está no meio. Né? Então, por isso que ele chama é chamado também, né, de forma cômica, de teorema do sanduíche. Né? Mas o nome clássico dele é teorema do confronto. Tá? Porque há um confronto aí da parte que está embaixo com a parte que está em cima, pressionando o miolo aí junto. Tá? Vamos ver aqui uma situação que a gente pode fazer. E a gente às vezes usa, né, esse teorema do confronto para cálculo de limites. Tá? A gente consegue olhar um limite dessa forma como sendo uma ideia de confronto. Então vamos para o exemplo aqui, ó, exemplo 9. A função f ela é maior ou igual que a função constante igual a 1 e menor ou igual que esse polinômio aqui, ó, x² mais 2x mais 2. Para todo x aqui nesse intervalo. Então está pedindo para calcular o limite de f de x quando x vai para menos 1. Olha que doido, se a f satisfaz essa condição, né, eu posso calcular o limite dela sem nem saber a expressão dela. Né? Por quê? Porque aqui a função constante igual a 1, quando o x, né, vai para menos 1, ela vai para 1, porque ela é constante igual a 1. E essa aqui, ó, quando o x vai para menos 1, ela vai para 1 também. Então aqui está uma situação de teorema do confronto. Tá? Então, pelo teorema do confronto, o teorema do sanduíche, a gente determina que uma função com essas propriedades aqui não tem escapatória. O limite dela quando x vai para menos 1 é 1. Né? E aí a gente vai usar o teorema do confronto para calcular um limite capcioso. Né? Antes disso, perdão. A gente vai usar o teorema do confronto para criar um critério, né, de cálculo de limite. Um critério bem útil também, né, que é o infinitésimo vezes limitada. Infinitésimo vezes limitada é igual a zero. É um critério de cálculo de limite. Que critério que é esse? Vamos lá, vamos considerar f o que a gente chama de um infinitésimo em x0. Um infinitésimo em x0 é uma função que tem limite igual a zero quando x vai para x0. Só isso. O infinitésimo é uma função que o limite dela é zero quando x vai para x0. E uma outra função que é uma função limitada nas vizinhanças de x0, nas proximidades de x0. Ou seja, o que é uma função limitada? Vai existir valores a e b, né, de forma que a g é maior ou igual que a e menor ou igual que b, para todo x suficientemente próximo de x0. Então eu tenho um infinitésimo, que é a f, em x0, que é uma função que o limite é zero quando x vai para x0, e tem uma função limitada, que é uma função que tem um valor mínimo a e máximo b. Tá? E esses ingredientes me permitem calcular o limite do produto dessas duas funções. O limite dessas duas funções ainda é um infinitésimo. Tá?
Ou seja, infinitésimo vezes limitada ainda é infinitésimo. Né? Limite de f de x vezes g de x, quando uma é infinitésimo e a outra é limitada, né, é zero. Tá bom? Repara que ó, a função g pode nem ter limite quando x vai para x0. Mas uma vez que ela é limitada e ela é multiplicada por um infinitésimo, essa expressão toda necessariamente vai para zero. Esse é o teorema do infinitésimo por limitado. É um critério de cálculo de limite. Vamos ver ele sendo aplicado aqui. Aqui, ó. Determine o limite de x ao quadrado vezes seno de π sobre x. Pô, seno é uma função limitada, porque seno está preso. Tanto o seno e o cosseno, eles têm imagens presas entre menos 1 e 1. Então, ela é limitada. Né? O A é menos 1 e o B é 1. E o limite de x quadrado, quando x é para zero, é zero. Então, eu tenho um infinitésimo vezes uma limitada. Então, o critério acima me diz que esse limite é zero. E olha a situação gráfica, né, do que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui o x quadrado. Né? Não, aqui não é x quadrado, não. Ah, tá. Eu tenho uma curva aqui, aqui eu acho que é x quadrado. Ah, sim. E aqui é menos x quadrado. E aí, quando eu faço x quadrado vezes esse seno, ele produz esse comportamento oscilatório aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho aqui o x quadrado que vai por cima, o menos x quadrado que vai por baixo. Né? A situação do teorema do confronto que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Menos x quadrado é menor ou igual que x quadrado vezes seno de π sobre x, que é menor ou igual que x quadrado. Então, quando eu faço o limite indo para zero, esse cara vai para zero, esse cara também vai para zero, e então o camarada que está no meio vai a zero pelo teorema do confronto. Então, como consequência do teorema do confronto, eu tenho esse critério de infinitésimo por limitada. Tá? Observação 2. Tal. É importante ressaltar que para calcular esse limite aqui, a gente não pode usar a lei do produto. A lei do produto diz o seguinte, ela tem um pequeno defeito. A lei do produto diz o seguinte, se existe o limite de uma parcela e existe o limite da outra parcela, então o limite do produto é o produto dos limites. O problema é que não tem o limite dessa parcela. E aí eu não posso usar a regra do produto, porque aqui não existe esse limite. Tá? Então aí isso que aconteceu. Então está aqui a observação. Não dá para usar a lei do produto, porque esse limite não existe. Né? A lei do produto é válida somente para produtos de limites que existem. Dá uma olhada lá nas regras que você vai ver que tem essa falha. Né? Um erro de raciocínio muito comum é esse aqui. Ó. Eu sei que o limite de x quadrado quando x vai para zero é zero. E como zero vezes qualquer coisa dá sempre zero, né? Então já vou falar que esse limite é zero. Vou usar a lei do produto e fazer essa conta. Essa conta, apesar de fornecer um valor correto, ela está errada, porque a lei do produto não se aplica nesse caso. Tá? Então você chega na resposta certa, mas por um método errado. Tá bom? Tá? Então, e ele usa uma coisa que é verdadeira, né? É verdade que zero vezes qualquer número é zero, tá? Isso é verdade. Porém, não é verdade que zero vezes qualquer coisa sempre dá zero, né? Aí que tá. Quando é vezes um número, dá zero, mas quando é vezes qualquer coisa, né? Para você ver essa situação, a falha desse argumento é que zero vezes qualquer coisa, né? Nem sempre dá zero, porque zero vezes um comportamento de 1 sobre zero, tá? É um comportamento indeterminado. Então, zero vezes qualquer coisa é indeterminado. Zero vezes qualquer número é zero, mas zero vezes qualquer coisa é indeterminado. Tá? A consequência do teorema do confronto é o próximo teorema, que é o primeiro limite fundamental. É um limite não trivial, né, que é calculado, né, normalmente usando-se o teorema do confronto. Tá bem?
olha aqui que a gente tem aqui. A gente tem um quociente de seno de x sobre x. Limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, ele é igual a 1. Esse limite é especial, porque é um limite que não decorre das propriedades que a gente tinha até então. É um limite que você vai precisar do confronto, né, para demonstrar ele. Tá? E é um limite super importante. Né? Esse limite diz que para valores muito próximos de zero, o seno, né, de x e o x são equivalentes. Né? É como se fossem iguais. E isso em física é largamente usado. Né? Normalmente, quando você está estudando oscilações e você fala, a oscilação é pequena, né? Na modelagem você vai trocar o seno pelo x, seno de x por x. Isso facilita muitas contas. Em vez de você fazer uma equação que envolve seno de x, você vai trabalhar com uma equação que envolve só o x. Então vamos calcular esse limite. Né? Vamos primeiro observar que seno de x sobre x é uma função par. Né? Então basta calcular, né, o limite à direita, porque como ela é uma função par, o limite à esquerda vai para o mesmo lugar, né, que o limite à direita. Né? Então vamos considerar o x positivo e próximo do zero. Tá? Então é um x pequeno. E aí eu vou considerar a circunferência unitária e essa situação geométrica. Tá bem? E aqui eu tenho três áreas. A área 1 é a área do triângulo OAB. OAB. Tá? Então essa área aqui, se eu fizer as contas, eu tenho que essa área é seno de x sobre 2. Né? Vou pegar a base vezes a altura dividido por 2. A base, né? A base é 1 desse triângulo, que está dentro da circunferência unitária. A altura é o seno desse ângulo aqui. Ó. Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, é seno de x sobre 2. Considera o triângulo não agora é um setor circular. Considera o setor circular AOB. Então, é A, né, OB. Mas aqui é o setor circular. Tá? Esse setor circular tem área, né, θ, que é o ângulo, vezes o raio ao quadrado sobre 2. O ângulo θ, medido em radianos, ele é o próprio x. Tá? O raio é 1, né? Então, essa área do setor circular é x quadrado. E a última área é a área do triângulo OAC, né? Esse triângulo maior. Esse triângulo, então, base vezes altura, a base é 1, tá? A altura é a tangente do ângulo, né? Então fica tangente de x sobre 2. E aí você vê aqui, ó, que esses setores circulares essas áreas cumprem essa desigualdade. A área do triângulo aqui é menor que a área do setor circular, que é menor que a área do triângulo externo. Então você tem essa situação que ocorre, né, que decorre o quê? Seno de x é menor que é menor que tangente de x. Se você dividir por seno de x, que é positivo nesse caso, né, porque eu estou considerando o ângulo, né, pequeno positivo, então eu dividindo por seno de x, eu não altero a desigualdade. Então eu vou ficar com 1 menor que x sobre seno de x, menor que 1 sobre cosseno de x. Né? E aí eu vou inverter, né, cada uma dessas parcelas. Invertendo, eu vou inverter a desigualdade, vou ficar com cosseno de x menor que seno de x sobre x menor que 1. Tá? E aqui eu vou usar o confronto, porque o cosseno de x, quando o x vai para 0, vai para 1. E a função constante vai para 1 também, quando o x vai para 0 pela direita. Ou seja, o confronto está me dizendo que esse cara aqui do meio não tem saída para ele. Ele tem que ir para 1. Então está aqui, ó, limite de seno de x sobre x, quando o x vai para 0, é 1. Né? Uma consequência desse limite aqui é esse corolário aqui, ó, que o limite de x indo para 0, tá? De cosseno de x menos 1 sobre x também vai para 0. Né? Como é que eu faço isso? Bom, o cálculo desse limite, a gente vai usar o conjugado aqui,
né? Vai ficar cosseno de x menos 1 sobre x, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1. A ideia é tentar fazer aparecer o primeiro limite fundamental para ser usado. Então, quando eu faço isso, eu não altero a igualdade, fico com cosseno ao quadrado de x menos 1, dividido por x, que multiplica cosseno de x mais 1. Agora, cosseno ao quadrado de x menos 1, se você usar a identidade trigonométrica fundamental, isso aqui vira menos seno ao quadrado de x. Tá? E aí embaixo eu fico com x cosseno de x mais 1. E aí eu vou separar esse limite em duas situações. A primeira situação, né, eu tenho aqui um seno de x sobre x, pego esse x e pego um seno, e depois eu deixo um seno aqui com esse cosseno de x mais 1. Aqui eu tenho o primeiro limite fundamental. E aqui eu tenho um limite, né, quando o x vai para zero, né, aqui a parte de cima vai para zero e a parte de baixo vai para 2. Né? Então, o limite dessa expressão é igual ao limite desse produto. O limite desse produto, fazendo a conta, vai dar zero. Aqui você usa o primeiro limite fundamental para calcular o limite da esquerda e usa a continuidade do seno e do cosseno para calcular o limite à direita. E aí, pum, beleza. Né? E aí o limite fundamental também serve para calcular outros limites, como esse aqui do corolário. Né? Você usa ele para fazer aparecer aqui o limite fundamental. Olha aqui, ó, calcule os seguintes limites. Repara aqui, ó, seno de 7x sobre 4x, né? Quando o x vai para zero. Né? Como que eu calculo esse limite? Poxa, se fosse seno de x sobre x eu sabia, mas tem um 7, tem um 4 aqui, como é que eu faço? Faz aparecer a mesma quantidade que está dentro do seno, né, faz aparecer embaixo. Como assim faz aparecer? Não, faz aparecer, ó, multiplica em cima e embaixo por 7. Né? 7 aqui, 7 aqui. Não fez nada, multiplicou em cima e embaixo. Né? E aí põe em evidência os 7 quartos. Então ficou seno de 7x sobre 7x, quando o x vai para zero. Ora, quando o x vai para zero, o 7x também vai para zero. Tá? Então esse limite aqui é a mesma coisa que 7 quartos vezes o limite de x indo para zero de seno de 7x sobre 7x. Mas quando o x vai para zero, o 7x vai para zero. Então esse limite aqui está igualzinho o limite fundamental. Tá? Então isso aqui vai para 1. Então 7 quartos vezes 1, 7 quartos. O que muita gente faz quando esse exercício aparece num trabalho ou aparece numa prova? Né? O pessoal costuma fazer assim, ó. Ah, peraí, eu corto esse x com esse, aí esse seno aqui eu sumo com ele também, e aí sobra o 7 quartos, a resposta é 7 quartos. Né? Cara, tá super errado, tá fazendo um monte de bobagem, tá bom? Um monte de bobagem, porque no final até a resposta é 7 quartos, mas é utilizando essas ideias aqui. Né? Sair cortando coisas que você nem sabe se pode cortar, né, induz a um erro. Tá bom? A resposta até é essa, mas não é assim que chega na resposta. Tá? Então costuma acontecer essas traquinagens. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, ó. Limite de x vezes cotangente de x. Bom, limite de x vezes cotangente de x, se eu trocar essa cotangente aqui por cosseno sobre seno, fica limite de x vezes cosseno de x sobre seno de x. Eu vou dar uma reajeitada aqui, né? Então eu vou colocar esse x aqui, ó, que está multiplicando, dividindo o denominador. Então ficou limite de cosseno de x sobre seno de x sobre x. E aqui eu posso usar a regra do produto. Perdão, a regra do quociente. Limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, em cima é o limite de x indo para zero do cosseno, e embaixo é o limite de x indo para zero do seno de x sobre x. Esse aqui é o limite fundamental. Isso aqui vai para 1, parte de baixo. E a parte de cima vai para cosseno de zero, que é 1. Então, eu tenho que esse limite dá 1 usando o limite fundamental. Tá? Então, povo, é isso. Né? Ah, muito cuidado que o pessoal adora fazer um negócio aqui. Ó. Adora usar que seno de 7x, aí vai lá, seno de 7x é seno de 7 vezes seno de x.
Adora também usar que seno de 7 mais x é seno de 7 mais seno de x. Gente, isso aqui é uma agressão à intelectualidade, isso aqui não é verdade, né? Não vale. Você tem uma regra para o produto, para o arco-produto, que não é essa, tem uma outra regra. E você também não tem essa propriedade aqui, você tem a outra barbaridade, tá? Proibido fazer isso. Eu, infelizmente, vou encontrar isso feito nos trabalhos, tá? Professor, mas você não está avisando que não pode? Eu estou avisando, mas tem gente que a pressão faz fazer isso, tá? Mas não faça, não ceda à pressão. Procure a teoria, procure o caminho da luz. Senão você vai tomar um bloco aí, tá? Deixa eu ir lá para a gravação. Aqui, ok. Então eu vou dar uma parada, vou abrir para um tempinho para dúvidas e qualquer coisa eu volto para encerrar o vídeo. Então vou dar um pause aqui. Bom, e é isso aí, a gente para a gravação por aqui, né? Obrigado por acompanhar até o final, mesmo pulando algumas partes, se você achou necessário. A gente para por aqui. Uma boa noite e até a próxima.